Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre as independências na América Espanhola. Esta é uma aula para a semana 6 do PET 2. Nós vamos dar dicas importantes para que você realize as atividades dessa semana. Preste bastante atenção. Então, vamos para a nossa aula. Só retomando um pouco sobre a colonização da América Espanhola, como vocês sabem já desde o 7º ano, porque você se lembra das coisas que você estudou ano passado, apesar de você não lembrar nem do que você almoçou ontem, né? Mas, enfim, se eu esqueci. O que nós vamos ter aí de América Espanhola? A colonização por parte dos espanhóis tomou um território bastante extenso na América. E isso causou aí uma dificuldade, né? Precisou de uma estratégia para essa colonização, né? Fez com que os espanhóis precisassem de uma estratégia bastante diferente, né? E então eles subdividiram, né, o território em vice-reinos, como você observa aí neste mapa, e capitanias. Eram 4 vice-reinos e 5 capitanias. De um território vasto aí que se estendia da América do Norte até a América do Sul, né, passando aí por toda a América Central, chegando à América do Sul. É importante nós observarmos que nesse contexto, né, de colonização surgiu uma sociedade que vocês também se lembram desta pirâmide. No ano passado a pirâmide estava diferente no PET, mas eu trouxe uma que nem está no PET, para que vocês compreendam de forma mais clara. Nessa pirâmide social, nós tínhamos as pessoas que nasceram na Espanha e migraram para as colônias. Quem são essas pessoas? São os chapetones. Eles tinham poder econômico, poder político e apoiavam o rei, apoiavam a coroa espanhola. Os crioulos eram pessoas que eram filhos aí dos espanhóis, porém que nasceram já na América. Esse pessoal consistia aí na grande elite econômica, porém uma elite que não tinha tanto poder político, não tinha poder de decisão política no contexto aí de colonização da América Espanhola. Mais abaixo, numa fase bastante intermediária, são os mestiços, ou os mestizos. Eles são aqueles que são filhos de espanhóis com indígenas, né, com nativos da região aí. Esses fazem parte de uma classe intermediária sem tanto poder econômico e sem poder político. E, por fim, na base da pirâmide social estão os indígenas, que foram escravizados, e os negros também, que vieram da África, também escravizados. Aí está essa estrutura social, é uma estrutura baseada na desigualdade, tanto civil quanto econômica, e nós vamos ver que é uma situação que terá, inclusive, alguma continuidade após as independências. Então, grave bastante isso. Você já conhece essa pirâmide social, né? Só dando uma relembrada dessa questão social aí da América Espanhola. Vamos para os acontecimentos aí que foram importantes para que desencadeasse esse processo de independências na América Espanhola. A primeira coisa, nós temos que essa elite crioula, ela tinha o costume de enviar os seus filhos para estudarem na Europa e nas principais universidades do continente europeu, e lá eles tiveram contato com as ideias iluministas.
E ideia iluminista significa contestação do regime absolutista, do regime aí que justificava aí a colonização, né? Então, esse pessoal teve contato com as ideias iluministas, esse pessoal teve contato com um pensamento aí liberal, e esse pessoal levou esse pensamento para as Américas. Posteriormente, nós vamos ver que já existirão ainda no território da América Espanhola, ainda como colônia, já serão fundadas aí universidades. E isso vai fortalecer que as ideias iluministas vão chegar aí com maior força no continente americano, principalmente aí na América Espanhola. Um outro acontecimento que nós estudamos foi a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, que basicamente abriu caminho, né? Abriu caminho aí para que boa parte da América se emancipasse aí. Um outro fator, e isso poderia também, por exemplo, causar um certo medo na própria elite crioula, foi a questão da independência do Haiti. Faltou uma palavra aí, eu não vou voltar isso atrás, não, mas basicamente aí a independência do Haiti, que ocorreu aí de um levante da população negra e escravizada contra os seus colonos franceses. Veja bem, o Haiti, é interessante nós observarmos que em 1776 ocorreu a independência dos Estados Unidos. Em 1789 ocorreu a Revolução Francesa, né? Começou aí a Revolução Francesa. Em 1791 nós temos aí um caso inédito, e é uma revolução praticamente esquecida. É uma revolução praticamente jogada de lado, mesmo nesse contexto aí de afirmação das liberdades. Por quê? Porque aqui nós temos uma revolução em que quem protagonizou foi a classe mais oprimida da época, que foi a classe aí dos escravos, né, dos escravizados. E isso poderia, por exemplo, inspirar movimentos, como também pôde e, inclusive, inspirou medo nos movimentos aí de elite crioula. Por quê? Porque existe um medo de a classe popular tomar o poder, e, nesse sentido, bye-bye, né, para a elite crioula. E, por fim, nós vamos ter um acontecimento aí já ligado com os problemas da Europa, que é justamente o Napoleão Bonaparte. Gente, o Canva é maravilhoso, gente. Eu consegui um Napoleão Bonaparte aí contornado, né? Em 1807, ele, para impor o bloqueio continental, que era uma sanção aí contra a Inglaterra, para evitar que as pessoas tivessem, que as outras nações tivessem algum comércio em Inglaterra e enfraquecessem a Inglaterra, ele impôs esse bloqueio continental e depôs o rei Fernando VII. Olha que coisa maravilhosa. E ainda colocou o irmão dele como regente aí, como o rei da Espanha. Esta confusão de França e Espanha, ela durou aí 7 anos. E, inclusive, nas próprias colônias, para resistirem à dominação da França, os crioulos lutaram aí, estavam aí lutando. Só que, com isso, a coroa foi enfraquecendo
e a elite crioula já estava insatisfeita, a elite crioula já tinha as ideias aí, nas ideias, pensamentos de liberdade, de contestação à ordem absolutista, e toda esta situação, todo esse pensamento iluminista, e foi isso que desencadeou uma série de movimentos que eram movimentos de emancipação. Então, por toda a América Espanhola começou a surgir diversos movimentos, e aqui nós vamos destacar apenas alguns dos personagens principais, dos que são mais lembrados, né? Para que vocês compreendam como isso ocorreu. O primeiro aí trata-se da independência do México, que foi aí conquistada ainda tardiamente, não somente aí em 1810, mas houve aí o padre Hidalgo. E qual foi o problema do padre Hidalgo? Ele queria devolver as terras aos indígenas, né, e mestiços. E isso fez com que ele fosse considerado traidor, né, e foi morto pela elite crioula. Né, e além dele defender essa independência, ele defendia que as terras fossem devolvidas aos povos indígenas. Né? Onde já se viu isso? Né? Se vê livre da coroa espanhola até que vai, mas onde já se viu devolver terra para indígenas, né? Reaver terra para indígenas? Onde que esse padre estava com a cabeça? Né? Então, esta é a ideia. O padre Hidalgo, ele é por muitos ainda considerado o libertador aí do México, e, né, enfim, só que a independência do México ela foi aí conquistada posteriormente com a elite crioula. Um outro que está aí, que tem bastante importância, é o Simón Bolívar. Talvez, se você já ouviu alguém na internet falando, algum candidato à presidência falando de bolivarianismo, alguém falando disso, ele está se referindo a um movimento que está ligado a esse senhor, que é o Simón Bolívar. Talvez, se você já ouviu falar que na América do Sul tem um país que se chama Bolívia, é uma homenagem a este senhor. E qual que era a ideia dele? Primeiro, ele queria se ver livre dos europeus, dos espanhóis, mas ele queria também se ver livre do domínio dos americanos. Já nessa época, né, da independência da América Espanhola, o Simón Bolívar, ele já percebia as ideias aí imperialistas dos Estados Unidos, né? E as grandes interferências que os Estados Unidos queria fazer em toda a América Latina. Ele traz essa ideia de integração, de integrar vários países nesse movimento nesse movimento aí de independência. Né? Ele queria a união das colônias contra a Espanha e também contra os Estados Unidos. Sobre o restante da América, ele nasceu em Caracas e ele liderou aí o exército aí, viajou vários países vizinhos aí, ajudando na independência da Venezuela, da Colômbia, do Equador, de vários países. Né? Um outro personagem aí, também da elite crioula, o José de San Martín, estava falando em espanhol, coisa maravilhosa o meu espanhol. Ele é um argentino que também se uniu aí com o Simón Bolívar, e mais ao sul ele ajudou na independência da Argentina, do Chile e do Peru. Né? Ele organizou marchas aí nesses três países e conquistou os territórios, né, para os colonos. Martim e Bolívar encontraram aí em Guayaquil, em 1822, e fizeram acordos para derrotar os espanhóis
e conseguiram conquistar a independência, suas independências. Então, assim ocorreram as independências da América Espanhola. Futuramente nós vamos trabalhar a independência do Brasil, mas é importante nós observarmos que ocorreram de formas diferentes, né, de formas diferenciadas, né, por causa de uma multidão de fatores que vão existindo aí. Qual que é o grande tom aí da independência da América Espanhola, né? Esses países, eles substituíram a coroa espanhola pela elite crioula, né? E dificilmente qualquer pessoa de outra classe social entraria, né, e dominaria esses países, né, teria algum poder político nesses países. Então, é importante nós observarmos que a América Latina aí, ela é marcada pelo domínio desta elite, que agora tomou, além de um poder econômico, tem poder político a partir da independência desses países. Vamos para as atividades dessa semana. A primeira, explique as diferenças entre crioulos e chapetones. É muito claro as diferenças, né? Identifique os fatores que favoreceram as independências da América Espanhola. Também está bastante simples, nós explicamos aqui. Na 3, você vai organizar a pirâmide, né? Onde está cada pessoa aí na sociedade. Na letra B, aí, você vai analisar, né, por que se organizavam dessa forma, a sociedade se organizou dessa forma. E na letra C, você vai dar a sua resposta e você vai dar a sua opinião, se isso é uma distribuição justa, né, e vai justificar. Na número 4, você vai analisar o papel aí de Simón Bolívar e de José de San Martín na independência da América Espanhola, né? Quem foram esses? Qual foi o papel deles nesse contexto? Boa semana, bons estudos para vocês. O Baby participou bastante aí da nossa aula, mas eu creio que você compreendeu bastante aquilo que era para ser compreendido. Deus abençoe você.